Opa, vocês estão bem? Que bom. Continuação do Reizinho do Deboche. Então, já deixa o like porque não tem como ser ruim, né? Comenta aí o que tá achando dos vídeos e se for novo por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder nada que sai no canal. O capítulo começa com a loirinha dizendo que a pílula Yuan do Sol inferior de 7 estrelas permite que os homens recuperem sua forma de Yang pura e original. Uma tradução literal é que o cara volta a ser virgão. E o traje do Alvorecer das 5 Grandes Montanhas é um traje de batalha de rank 7 que consegue ignorar todos os ataques abaixo de nível marcial supremo. Já a Espada do Lobo Cinzento é uma formação de espada de 7º grau. Se ativada, seus poderes conseguem matar até um Lorde Marcial Supremo. E, ouvindo isso, os caras estão em choque. Que tipo de conceito absurdo era esse? Um Marcial Supremo é um indivíduo que consegue proteger um país inteiro e é como um deus para todos. Mas eles simplesmente seriam mortos quando ativada essa formação de espada, e também um traje de batalha capaz de bloquear todos os ataques abaixo do Marcial Supremo. Discutindo, eles chegam à conclusão que a receita da pílula era praticamente inútil. Recuperar sua forma Yang pura e original tendo um corpo de um garoto? Para que diabos eles iam precisar disso? Mesmo se recuperassem sua virgindade e voltariam às suas formas atuais na mesma noite, se é que vocês me entendem. E eu fui aqui pensando, mano, esses caras é foda, enquanto o nosso prota não maceta ninguém que fica dando mole pra ele, mano, que ódio. O gerente só debocha dos idiotas. Recuperar a forma Yang pura é basicamente como renascer para alguns cultivadores. Existem algumas técnicas especiais que requisitam a forma Yang pura para ser completadas. Esses plebeus realmente não sabem de nada. Alguém que é capaz de afinar um traje de batalha de 7 estrelas deve ser no mínimo um marcial supremo. Eles já conseguiriam ignorar qualquer ataque abaixo do nível de um marcial supremo. E a espada do lobo cinzenta é definitivamente sobrenatural, mas os poderes de uma espada de 7 estrelas só podem ser controlados por alguém com habilidades de um marcial supremo. Então, esses idiotas sem noção estão sonhando com o que conseguiriam fazer com esses itens sagrados, mas eles ainda nem pararam para considerar que estão no nível muito baixo. Basicamente, eles estão tentando comprar um item nível 100, sendo que acabou de upar pro nível 10. É basicamente isso, um bando de noob que não sabe de nada. Depois de uma árdua batalha de lances, as 3 cartas de Jade foram leiloadas pelo preço total absurdo de 22.000 pedras de nível alto. O gerente conseguiu obter a receita da pílula Yuan do Sol inferior como ele queria. O príncipe comprou o traje do Alvorecer enquanto alguém de uma das salas VIP ganhou o leilão pela carta de Jade com a espada do Lobo Cinzento. E depois disso, o modo mercenário do nosso prota estava a todo vapor. Ele estava rindo, dizendo que realmente deveria vender mais desses, depois de ficar tão rico assim. Enquanto isso, os 3 que estavam com ele se perguntam o que caralhos nosso prota ainda tinha escondido. Afinal, ele já vendeu 3 itens rank 7 e falou que tinha ainda mais desses para vender. Enquanto isso, o ancião carequinha estava pensando que um alquimista de 3º grau, conseguindo condensar um item de rank 7 já quebra todas as barreiras do senso comum. Como ele imaginou, o mestre do pirralho está no mesmo nível que o ancião Yu Rainbow. Sabe de nada, inocente! Nos fundos, após o leilão, o gerente pede que interrompa todas as investigações sobre o nosso prota imediatamente, fazendo o figurante perguntar o porquê. Os acontecimentos do leilão só o tornavam ainda mais suspeito. Eles deveriam estar colocando ainda mais pessoas na investigação, isso sim. O gerente chama o cara de burrão e diz que ele é alguém que consegue colocar receitas de rank 7 à venda sem pensar 2 vezes o quão poderoso ele se torna junto às forças que o apoiam. Além do mais, o ancião carequinha estava lambendo o chão que ele pisa. Se a investigação acabar estressando ele, as consequências serão algo que eles não conseguiriam aguentar. Enquanto o figurante xingava o carequinha, o gerente conclui que eles não vão ajudar nem machucar nosso prota, apenas ficarão neutros. Mesmo se não conseguir ganhar nada dele, não vão trazer desgraça para si. Então, o gerente diz que irá deixar o Império em alguns dias e pede, por favor, que o Figuras tome conta das coisas em sua ausência. Mas o cara já sabe que ele provavelmente vai atrás de alguém para ajudá-lo a refinar as pílulas. Mas enfim, de volta ao leilão, o Sr. Mei diz que aqueles itens adicionados ao leilão foram realmente os mais interessantes que ele já viu. Porém, o próximo item é um dispositivo de formação de 4º grau. Apesar desse dispositivo apenas ter 4º grau, ele contém muitos treinamentos extremamente raros para a alma e pode abençoar os poderes da alma de alquimistas. Além disso, seu alcance efetivo é de 1 km. O gerente pensa que apenas aqueles alquimistas lendários conseguem refinar algo que abençoa o poder da alma.
qualquer alquimista ia querer brigar por isso com tudo que tem. É uma pena que após gastar com a pílula Yuan do Sol Inferior, ele não tenha mais como comprar isso. Na sala, o Prota diz que todos os dispositivos de formação que conseguem abençoar o poder da alma foram deixados para trás por alquimistas dos tempos antigos. Nem ele mesmo conseguiria criar algo assim. Caso eles fossem destruídos, já era. Seu discípulo fica incrédulo. Mesmo com todo o poder de seu mestre, ele não conseguiria criá-lo, então deve ser mesmo incrível. Afinal, há muito esse garoto já sabe que nosso Prota é uma lenda. O Prota já lança 5.000 pedras de alto nível nos peitos dos malucos. Em pensamentos, ele contempla que a formação é sua meta nesse leilão. As 3 cartas de Jade que ele vendeu foram para conseguir pedras primordiais e o bastante para comprá-lo. A plateia fica abismada. Os malucos do Din-Din estavam a fim de gastar hoje, hein, tio? Vai deixar nada pra ninguém, se lascar, viu? Só que teve um figurante que tentou brincar e já lançou 6.000 pedras de nível alto, todo fodão. Porém, nosso mitológico rei do deboche dá uma risadinha e joga 10.000 pedras amassando o maluco, tadinho. E junto ele acabou com qualquer um na plateia que tinha vontade de brigar pelo item, F-Totality. E quando o Sr. Mei ia bater o martelo e finalizar o leilão, alguém grita 12.000. E dentro da sala do príncipe, o maluco pergunta por que sua majestade queria esse item. E diz que o preço de 12.000 já estava muito alto. O FDP disse que só estava brincando, ele quer testar o cara da sala ao lado, para ver até onde ele iria para conseguir esse item. Rapá, olha esse maluco, mano. Aqui a gente já sabe que menos uma família real no mundo, né, gente? F pra eles. O cara então bufa, dizendo que apenas a família Shin consegue brincar com milhares de pedras primordiais assim. Enquanto isso, o Prota amaldiçoa o maluco e já manda 15.000 pedrinhas. A plateia que gostava de ver treta já começa a atiçar, comparando os dois que disputavam pelo item, jogando fora tanto recursos assim. Tinha que ser a família real mesmo. O príncipe diz 16 e o Prota diz 17. Depois 18 e o Prota putaço já manda logo 20.000, com uma cara muito irritada. E o cara já grita para o príncipe acabar com a brincadeira. Se continuar nisso e o cara desistir, ele ia se fuder legal. Enquanto o príncipe bufa falando que o cara era um sem graça, o Sr. Mei finaliza o leilão com 20.000 pedras primordiais de nível alto. Como eu disse, F pra família Shin, mano. Olha a cara do nosso Prota quando disse que vai fazer eles pagar milhares de vezes mais pelas 10.000 pedras primordiais que ele gastou. Deixando isso de lado, ele chama a loirinha falando que tem uma coisa que precisa da ajuda dela. E o carequinha pensa que nosso Prota não tem medo de nada mesmo. Ele realmente ameaçou a família real ao vivaço. Mais uma vez, ele sussurra algo no ouvidinho da loirinha que fica coradinha enquanto confirma tudo o que ouve. Depois, agradecendo pela ajuda e a hospitalidade do ancião, ele se despede dizendo que espera muito encontrar para uma bebida no futuro, deixando todo mundo em dúvida. O ancião diz que o leilão ainda não tinha acabado e pergunta por que ele já estava indo embora. O Prota apenas diz que já conseguiu tudo o que queria e vaza. O garoto pergunta onde seu mestre mandou sua irmã ir, enquanto eles estavam saindo. E o Prota diz que eles têm algumas tarefas e designou a ela. Eles saíram cedo pois terão que fazer preparações, deixando o amigo de seu avô em dúvida que pergunta: "Você não vai roubar a família Shin, vai? Você não tá ficando louco?" E o Prota o tranquiliza, eles lidarão com a família Shin muito mais tarde. O velho fica aliviado por um pequeno momento, mas logo ouviu o Prota dizendo que por enquanto eles só precisam conseguir o caldeirão dos 5 elementos da família Zou. Coisa pouca, mano, nada demais. Então, vemos uma imagem Full HD 8K dizendo: um jogador de alta qualidade apenas precisa de uma maneira mais direta de enriquecer. Família, eu me perco todos nessas imagens que eles colocam, velho. Você tá doido, muito foda. Todo rindinho, o Prota diz que acabou de checar com a detecção universal. A família Zou mandou apenas 3 pessoas, 2 reis marciais, 7 estrelas e um grão-mestre marcial, de 1 estrela. Enquanto os 3 estão na bad, o Prota continua e diz que eles não têm tantas pessoas, mas são muito mais poderosos. Para ganhar, vão precisar planejar bem. O comandante Ruivo diz que ele estava brincando com a vida deles. Eles até poderiam ter uma chance se o pai do Prota e o Pet Trovejante estivessem com eles. O Prota nem liga e pergunta se no X1 sincero o Ruivo levaria quanto tempo para matar o cara. Como reis marciais de 7 estrelas, e sem saber como eles lutam, ele não tem certeza, mas deveria ser em torno de 15 minutos, para acabar com o cara. Mas, se ele tentar fugir, talvez o Ruivo não consiga matá-lo no final. O Prota diz que vai dar uma versão melhorada de uma pílula da explosão mais tarde, que vai fazer com que ele alcance o auge de um rei marcial por um tempo específico.
mas não era para ele tomar se achar que realmente consegue acabar com ele até 15 minutos, já que o corpo dele ainda não se recuperou completamente e pode haver possíveis efeitos colaterais de tomar a pílula. E, sobre o outro rei marcial, o Prota tem uma forma de ocupá-lo pelo tempo que precisar, e no final eles podem apenas ignorar o grão-mestre marcial. O comandante Ruivo está em dúvida de como o Prota vai ocupá-lo por 15 minutos só com os três. Era um rei marcial de 7 estrelas, não vai ser fácil para eles. O Prota apenas diz que vai deixar o leilão mais cedo e organizar uma armadilha para eles no caminho de volta ao Império. O Ruivo terá o papel principal nessa emboscada, e ele não tem nenhum problema em encurralar o outro rei marcial por 15 minutos. Mas apenas isso. O Ruivo deve acabar com ele dentro desse tempo. Já que a família Zou comprou o Caldeirão por um valor tão alto, eles realmente devem ter um bom uso para ele, então assim que o leilão acabar, vão correr de volta para o Império. Eles devem arrumar tudo logo. Depois disso, vemos o leilão chegando ao fim e o Sr. Mei pedindo para que todos continuem sentados por um momento. A loirinha ia fazer um aviso. Toda linda, ela diz que o Prota acabou de se tornar um lorde da cidade e gostaria de expandir a cidade e estará recrutando quem quer que seja para o ajudar. Então, ela continua com pré-requisitos e recompensas muito longos para mostrar no vídeo. No geral, era basicamente um absurdo que nenhum império conhecido já fez, deixando geral abismado. O gerente pensa que aqueles termos eram atraentes para qualquer artistas marciais. Muitos deles seguem alquimistas exatamente para obter isso, e mesmo que os siga como cachorros leais, eles podem acabar não tendo nada. Mas em relação à cidade da chama marcial, só se alistando eles já receberiam isso. Era uma insanidade. O figurante com o príncipe pergunta se a cidade marcial estava tentando criar uma nova seita, mas o príncipe diz que não era isso. Em mais ou menos 3 dias, a família dos figurantes que morreram vão estar atacando o protagonista. Então, Liu Xiong provavelmente está construindo uma linha de frente descartável. Assim que esses figurantes morrerem, ele não vai precisar pagar nada disso. Essa estratégia era muito boa, o que fez o príncipe ficar interessado em conhecer o Prota agora. Vemos um figurante perguntando de supetão como faz para se inscrever. E a loirinha diz que só precisa ir à residência do Lorde da cidade na manhã seguinte. Enquanto isso, na sala da família Zou, o cara pergunta se esse Lorde não é o mesmo que marcou uma batalha com o jovem Lorde deles. O velhote diz que também ouviu falar disso, foi durante a troca do reinado de Qian Shui e que ele envergonhou o jovem mestre Zou na frente de todos, mesmo sendo apenas um mestre marcial. O outro cara debocha sobre um mestre marcial querer batalhar contra seu jovem mestre. O pirralho deve estar apenas tentando enrolar, alistando um monte de ilustradores marciais, já que está com medo das famílias que ele desrespeitou. Figurantes e suas imbecilidades, família. Mal vão conseguir anotar a placa quando a carreta do deboche passar por cima deles. O outro debocha dos plebeus, segundo ele, dizendo que assim que seu jovem lorde se tornar um rei marcial, ele vai pessoalmente procurar o Prota. E assim, deixando de enrolação, eles voltam imediatamente. Já no navio flutuante de guerra, ele exclama e pergunta por que as montanhas altas estão no caminho. Que lugar era esse? O outro cara diz que ele pegou o caminho errado, mas isso era impossível, o caminho estava certo, e não deveria haver montanhas ali. O cara debocha dele. Basicamente, o figura disse que nos últimos dias uma montanha simplesmente surgiu do nada. Os poderes que dizem mover montanhas e oceanos são apenas lendas antigas, como poderia haver algo assim no mundo real. Enquanto isso, o cara pensa que a montanha em sua frente era familiar. Então, ele percebe que era o corredor do rei da montanha, próximo à cidade que estavam. Então ele avisa para os dois prestarem atenção, pois estava com um mau presságio. E família, ele estava certo. A montanha do nada cai em cima do navio deles e quebra, deixando os três incrédulos com as sequências de acontecimentos inimagináveis. Só que então, do nada, os três se veem no chão e exclamam assustado quando notam o navio intacto no alto. Tudo foi apenas uma mera ilusão. E nessa horinha, o rei delas, com uma pose foda, chega usando a técnica de transformação de Ki, rede universal de colheita. Como um pescador, nosso Prota simplesmente rouba o barco dos malucos na frente deles, que ainda estavam perdidos com a rápida sucessão de acontecimentos. Com um sorriso debochado e genuíno, o Prota diz: primeiro passo, conseguir o navio completo. Fazendo o cara literalmente ficar verde de raiva e pedir pelo navio de volta. E alertar que deixar a família Zou brava não seria bom para o garoto. Se apresentando como o rei da porra toda, o Prota presta uma saudação aos mortos. E no fim da imagem tem as palavras: que a roubalheira comece. Eu me perco todo nisso, véi, cê tá doido? O cara fala:
que era apenas o Lorde da cidade da chama marcial Liu Xiong. Ele pode até ser um nobre ali, mas na verdade não é nada comparado ao Império da Chama do Crepúsculo. Mas o cara para ele e diz: "Oh, é o estimado Lorde da cidade? Por que armou essa brincadeira conosco?" O Prota, fazendo sua pose debochada, diz: "Faz poucos dias que me tornei o Lorde, então o orçamento é limitado. Eu queria emprestar o seu navio e o caldeirão. Quando a cidade prosperar, eu os devolverei." Nessa hora o cara se perde, né? Já tava verde de raiva e começa a rir, falando: "Emprestar? Você é apenas um mero mestre marcial. Não passa de uma formiga. Você sabe com quem está falando?" O Prota dá de ombros e fala: "Eu realmente não sei quem são vocês, mas também não estou interessado em descobrir, então só vou pegar e vazar." O outro velhote estava para poucas e já fazendo um Kamehameha com a mão fala: "Rapaz, você é um idiota ou você está se fingindo? Você realmente sabe quem nós somos? Sabe quais serão as consequências do que fez aqui?" E já lança o poder na cara do nosso Prota sem deixar o Prota revidar. Só que o nosso rei da porra toda simplesmente bate no ataque do cara e desfaz como se não fosse nada, mano. Fazendo o velhote exclamar assustado, mano. Que porra era essa? Aqui o Prota já entrou na mente do velho, que se tremia todo pensando: "Nem mesmo um Lorde Marcial consegue aguentar minha pressão." Mas o pirralho é só um mestre marcial e conseguiu cancelar seu ataque com um simples movimento. Aquele simples movimento só podia ser executado por alguém que tem um extenso entendimento nas artes marciais. Nessa hora o outro cara fala: "Mano, a gente é da família Zou. Você tem certeza que quer nos ofender?" O Prota então diz: "Família Zou? Ah, então eu realmente não errei meu caminho. Vocês só são uma das 4 grandes famílias nobres. Por que estão sendo tão mesquinhos assim? Me dá logo aí, fi." O cara então fala: "Foi você quem matou um membro da família Shen e da família Xing, certo? Quer mesmo ir contra 2 famílias nobres ao mesmo tempo? Você ao menos refletiu sobre essas decisões?" O Prota simplesmente fala: "Mano, famílias nobres contendo milhares de histórias de anos? Eu até já enfrentei seres com um legado de dezenas de milhares de anos, fi. Se enxerga aí e se coloca no seu lugar." O figurante já tava com ovelha na testa, falando que o pirralho tava louco. Não conseguia enxergar a razão. E o outro velhote fala: "Por que estamos conversando com ele, mano? Vamos só matar esse filhote de Cuscredo logo." Então o cara já parte pra cima sem falar nada, gritando: "Morra!" dando uma pirueta todo esverdeado. Esses caras vai virar o Hulk, hein? Tô logo vendo. E quando o golpe ia acertar nosso Prota, adivinha quem chegou na porra toda fazendo o cara exclamar? Lógico que era o comandante Ruivinho, com a pose foderástica, e o Prota não se mexeu nem um centímetro. Enquanto o idiota tava no alto, reparando o cultivo de quem chegou, já toma logo um murro desconcertante no meio da face, mano. Ele voa pro alto, eu não sei se isso era sangue ou se era o poder do Ruivinho, mas que ele despedaçou a montanha inteira, despedaçou, mano. O velhote grita assustado: "Um rei marcial de 8 estrelas. Como isso é possível? Como uma cidade pequena poderia ter esse tipo de pessoa ajudando?" E o cara pergunta se ele era Xiang Qinghang, o rei marcial que protegeu Tian Shui. E grita, perguntando como ele ousa brigar com sua família azul. Ele não se importa com o que pode acontecer com o reinado em Tian Shui. E o comandante Ruivo, que já tá pegando todo o deboche do nosso Prota, faz uma cara sem expressão nenhuma, apenas raiva, e diz: "Eu não me importo." O cara fala: "Mano, vocês é louco, todo mundo nessa porra aqui é louco, vocês são pirados da cabeça?" E sem mais delongas, grita o nome do velhote e diz que era sua vez. Eu tô achando que esse maluco tá virando um mestre Pokémon, mano. E o velhote que foi invocado da Pokébola diz: "E daí que você é um rei marcial de 8 estrelas? Me entregue sua vida agora mesmo." Mas quando o cara tava indo pra cima do Ruivinho, do nada umas linhas vermelhas chegam, pegando ele desprevenido, que o fez exclamar. E então uma gaiola de energia o prende. Vemos o amigo do avô do protagonista e a deusa Ruivinha que fizeram a matriz. O cara, tentando imitar nosso protagonista todo debochado, diz: "Oh, que fofinho, uma formação ativada por 2 nortes marciais?" E começa a descer a porrada pensando que ia quebrar ela. Só que então ele se assusta, não chegou a se mover nem um centímetro, fi. E os dois, a Ruivinha e o amigo de seu avô, ficam incrédulos. Essa formação de 4 quadrantes conseguiu realmente prender alguém do nível do rei marcial. O cara fica gritando e tentando esmurrar a formação, mas ela nem se mexe, fi. Só que os dois começam a se concentrar mais para evitar qualquer percalço.
Nessa hora, o bicho feio da porra lá olha pro cara preso e olha pro cara enfrentando o comandante Ruivo e fica sem palavras. Então, com uma pose horrorenda, ele diz: entendi, seu plano era primeiro tomar o navio, depois prender um e enfrentar o outro. Depois que mataram, vocês se juntariam e mataram o restante. É um ótimo plano, mas quem irá me enfrentar? Eu posso ser bem fraco, mas eu tenho certeza que eu consigo lidar com você. Só que o Prota nem liga e fala: sem pressa, o plano é basicamente enrolar até o comandante Ru matar aquele ali e depois livraremos dos restos. Então, fazendo um cos pobre do Orochimaru, o cara começa a regurgitar uma espada e fala: como eu imaginei, você é o líder. Eu irei te matar primeiro, depois disso salvo o outro e mato o comandante Ruivo. E parte pra cima do nosso protagonista, que ria, e diz: se não estou equivocado, você é quem está carregando o caldeirão das 5 linhas. Porque está com tanta pressa pra morrer. E nessa hora, vemos a mensagem lá embaixo. O veredito foi entregue. Oh meu Deus, fake nerd! E vou te falar, viu? Essa obra faz muita referência a Naruto, mano. É o Sharingan, é o selo de mão, é o cara cuspindo espada, velho. Vai tomar copyright, hein? Mas foi isso, família. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, comenta, se inscreve, ative as notificações se for novo por aqui. Porque eu espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou!